Neemias capítulo 3, versículo 29, é a nossa antepenúltima porta. Diz o texto: depois deles reparou Zadok, filho de Eimer, defronte de sua casa, e depois deles Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Guarda da porta oriental. A porta dessa noite é denominada porta oriental. Então, fazendo uma retrospectiva, como todo domingo, nós começamos na porta das ovelhas, onde somos aceitos por Deus, onde aceitamos a Deus em nossa vida. Vamos para a porta do peixe, entendemos que temos um propósito de Deus na nossa vida. Vamos para a porta velha, entendemos que rompemos com o nosso passado, com o nosso velho homem, com as gerações passadas, para viver uma nova vida de bênção. Vamos para a porta do vale, entendemos que na vida temos depressões, precisamos perseverar e continuar, resistir, e a caminhada continua. Depois vamos para a porta do monturo, e entendemos que temos que eliminar o lixo da nossa vida, a sujeira. Dá uma cheiradinha, irmão, vê se ele está cheiroso, vê se tem, o lixo saiu todo, né? Aquela porcariada toda saiu. Saímos da porta do montouro, fomos para a porta das águas, da fonte depois águas. Na porta das águas, nós entendemos a necessidade do Espírito, né? O rio de Deus que corre em nós, que flui em nós. Depois vamos para a porta das águas e entendemos o reino de Deus, o fluir da vontade de Deus como uma correnteza que nos leva, que nos conduz dentro do centro da tua vontade. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por fim, semana passada, nós falamos a porta dos cavalos, que fala da atitude, daquele que vai para cima do seu inimigo, daquele que não se acovarda, daquele que não fica passivo, mas que enfrenta seus inimigos e vence. Amém, queridos? Hoje nós falaremos sobre a porta oriental. Porta oriental. Pai amado, fala conosco nessa noite, Senhor. Deus, há algo sagrado, algo especial nessa série, algo que tem edificado o nosso espírito. Pai, que o Senhor possa ministrar sobre nós a revelação, o entendimento desta porta para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, para você poder entender o significado da porta oriental. Ezequiel 44, versículos de 1 a 3. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Ezequiel estava tendo uma visão do mundo espiritual. O anjo de Deus leva ele até essa visão, e ele olha para o santuário, para o lado oriental, e a porta do lado oriental estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará, e por aí mesmo sairá. Capítulo 46, vira a página aí, 2 capítulos à frente. 46, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho,
mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. Querido, o significado da porta oriental é a porta profética pela qual o Messias irá entrar. É a porta pela qual os judeus esperam a vinda do seu Messias. É a porta pela qual os muçulmanos também aguardam a volta de Maomé. E essa crença da vinda do Messias para os judeus, porque eles não creem em Jesus, para o Novo Testamento, para nós cristãos, é a porta que fala da volta de Jesus. Esta crença, a crença na profecia de Ezequiel, foi tão forte, tão real, tão verdadeira. Olha hoje como está a porta oriental. Ela está lacrada. Quando Saladino invadiu Jerusalém, conhecedor das Escrituras, ele fez questão de lacrar a porta oriental e construir um cemitério na passagem da porta. E a profecia diz que a porta estará fechada. Querido, Jesus fez uma promessa para nós. Mateus capítulo 24, versículo 23. Jesus está falando da sua volta. Então ele diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago, sai da onde? Sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Um provérbio. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Querido, Jesus foi muito claro. Jesus foi explícito. Nós falamos pouco sobre isso, nós pregamos muito pouco sobre isso, mas é algo explícito, expresso, com todas as letras na palavra de Deus, em vários textos, tanto nos evangelhos, como nas cartas e em Apocalipse. Jesus vai voltar. Do Oriente ao Ocidente, como um relâmpago, ele voltará. E a porta oriental é a porta profética do Oriente. Ele vem por ali. O
fechamento da porta é algo profético, que está escrito lá que nós acabamos de ler Ezequiel, a porta estará fechada. A porta, no outro texto fala, a porta estará fechada e só abrirá no dia do descanso. Será que podemos interpretar que a vida na terra sem Jesus são os dias do trabalho e a volta de Cristo nas bodas do Cordeiro entraremos no descanso do noivo? Pode ser, uma boa interpretação, acho que bem coerente, mas não vou entrar nisso. Fato é, a porta está lacrada, trancada, fechada. Nossa, que legal, bispo, interessante. Mas qual é o significado desta porta fechada para a nossa vida? Continua lendo o texto. Nós lemos até o versículo 31. Depois ele vai falar a parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, meus irmãos, a parábola... Está muito distante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo. Fala para o seu irmão, está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Qual geração? A que ele estava pregando? Não, a geração que estiver vendo esses sinais. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. Ele falou, eu vou cumprir, eu estou falando e eu vou cumprir. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Querido, os homens estão casando, estão descasando, estão comendo, estão bebendo. Tem um ditado extremamente vulgar, que narra expressamente, até a Bíblia tem um versículo que fala parecido com isso, que expressa esse coração do homem mundano. Vamos comer, beber e amar, porque o mundo vai acabar. Vamos curtir. Mas e Deus? E Jesus? Deixa Deus com seus problemas para lá, vamos curtir a vida. Vamos viver o prazer da vida. Jesus está falando, eu vou aparecer, e eu vou vir, e vocês não vão estar preparados. Mas por que não estaremos preparados? Porque estaremos com as portas fechadas. A porta fechada fala de um coração endurecido, fala de um coração que está tão preso, né? A Bíblia usa essa expressão, com as orgias dessa vida, com as confusões dessa vida, é dinheiro, é prazer, é férias, é comprar isso, ganhar aquilo, e vencer o outro aqui, o outro lá, e não sei o quê. Mas e Jesus da sua vida? Depois a gente pensa nisso.
Será que nós queremos que o noivo venha? Ou o coração está fechado? Ou o coração está bloqueado? Eu gosto tanto dessa vida, eu gosto tanto desse reino carnal, eu gosto tanto das festas dessa vida, que eu nem estou querendo que Jesus volte. Essa porta, querida, é a porta que nos leva a amar o noivo. É a porta da noiva que anseia pelo seu noivo. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo, a porta oriental é a porta do encontro, é a porta da vinda. Quero ler alguns textos com você. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. 3, versículo 1. Vamos ler junto ali. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, Pedro está falando, em ambas as quais desperto com admoestações a vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então afogado em água. Ele está falando do quê? Quando que o mundo padeceu em água? De Noé, ele está referindo-se a Noé de novo. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Acho que mais um. Mas vós, amados irmãos de Itajubá, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mais um. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada, tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Querido, se o seu coração pensa como esses homens citados por Pedro, estão falando aí que Jesus vai voltar faz 2000 anos, não vai voltar nada, isso aí é conversa, cuidado, a admoestação apostólica vem do apóstolo Pedro, cuidado. E Jesus falou: olha, vai vir no dia que você tiver despercebido. Então, se a sua postura nessa noite é igual à porta de Jerusalém, uma pedra, bispo, eu queria que o senhor pregasse hoje, aqui, amanhã eu vou ganhar o maior dinheiro da minha vida, essa semana eu vou fazer o maior negócio, o senhor está aqui para falar da voz de Jesus, bispo, estou quase saindo embora. Irmão, cuidado, essa pregação é indigesta, mas ela é do Senhor para as nossas vidas. O cristão que não tem esse temor, nem sei se ele é cristão, nem sei se ele vai ser arrebatado mesmo, ou se ele vai ter que ficar aqui passando a provação, não sei.
Porque Jesus falou: olha, lembra da história das virgens. 10 virgens, 5 prudentes, 5 apaixonadas pelo noivo, 5 que ansiavam pela chegada do noivo, 5 que não deixavam o nível de azeite abaixar, porque elas estavam ansiosas, na expectativa, atentas, e 5, Raimunda, né? Pé na igreja, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Vai lá, de vez em quando assiste um cultinho, dá uma ofertinha lá, agrada o pastor, né? Vão. Porta aberta, porta fechada. Querido, há uma estrutura maligna montada pelo diabo, montada pelo mundo, pela carne, para fazer com que a gente não foque em Deus, para fazer com que a gente se preocupe com tudo, menos em Deus. Você entra no carro, você liga a música vai mexendo na sua cabeça, você chega em casa, você liga a televisão, é aquela bagunça, você trabalha o dia inteiro, você pensa, você faz conta, você resolve problemas, você conversa com um, atende o outro, a vida é uma orgia de confusões mentais, que ninguém tem tempo para ficar diante de Deus e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, eu te quero na minha vida. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Aí falar do dia do encontro é a história da carochinha. É algo que eu nem sei se existe. Por que eu nem sei se existe? Porque meu coração está daquele jeitinho ali. Está uma pedra. E os apóstolos, Jesus, próprio Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, todos eles estão advertindo nós, a igreja, fica esperta. Vai ter muita gente falando, tentando mudar a sua cabeça. Não, preocupa com isso não, isso é bobeira, não esquenta com isso não. Quanto menos eu penso, mais fechado eu fico, mais endurecido eu fico. 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, olha o que o apóstolo Paulo fala. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Carta Tessalônica, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Irmãos de Itajubá, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. O que ele está dizendo aqui? O que significa isso? O que significa não demovar da vossa mente? Não tira. Ele está falando, não pare de pensar nesse assunto. Não deixe que nada roube a sua atenção, o seu foco nesse assunto. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, olha só, antes da vinda do noivo, diz: haverá um tempo de apostasia. O que é apostasia? É abandonar a fé. É ignorar a fé. Não, eu respeito, mas eu não acredito. Vivemos um tempo de apostasia? Querido, cada semana tem uma igreja sendo fechada na Europa.
Procure as estatísticas. O Brasil vive um papel inverso, graças a Deus. Eu sei que temos muitos defeitos e falhas, mas aonde você vê um boteco fechado e uma igreja sendo aberta, louve ao Senhor. Temos que corrigir muitas coisas? Temos, e o Espírito Santo é poderoso para isso. Mas a nível mundial, há uma apostasia. Aonde o cristianismo já foi real, hoje é um mundo do engano. Depois ele vai falar, é necessário que se levante o homem da iniquidade, o filho da perdição. É o anticristo como um homem que vai se... Pode ser, mas também pode ser o espírito do anticristo que já atua, como diz o apóstolo João. Quem é o espírito do anticristo? É aquele que nega a Cristo. Não, importa você ter uma espiritualidade, importa que você tenha uma religião. Se tiver uma religião já está bom. Mentira! Porque não é religião que nos salva, não é religião que te dá direito à salvação, não é religião, mas é a tua comunhão com aquele que morreu e ressuscitou e fez uma aliança conosco, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e a Ele seja toda a honra e toda a glória, e que você dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmão, a Bíblia não tem uma interpretação fácil, porque pode ser literal, pode, mas também fica perfeitamente coerente se o que o apóstolo está escrevendo aqui se refere ao humanismo. O que é o humanismo? É o homem sentado no lugar de Deus. Não precisa de Deus, porque o homem é sábio, o homem é racional, o homem é inteligente, o homem é capaz de resolver os seus problemas. Então ele já se tornou Deus. O que eu quero falar com você, querido, independente da corrente teológica, daquilo que você crê, aqui é uma promessa. Jesus voltará para buscar a sua igreja. A pergunta é, você faz parte ou não? Lógico, bispo, eu estou aqui sentado na igreja ouvindo a palavra. Ah, é? E isso te nos dá direito? O texto que nós acabamos de ler em Pedro fala, arrependa-se. É tempo de você quebrar esse coração de pedra, é tempo de você quebrar esse coração duro, esse coração que não se importa com Deus, que não ama Deus, que não está nem aí com Deus, que vive a vida de forma independente, de forma completamente desconectada com o Espírito Santo. Ele falou, vamos trocar esse coração, vamos tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. A pedra é dura, a porta não entra, pode bater. Eis que estou à porta e bato, mas não tem como, está trancado. A parábola do semeador, o semeador saiu a semear, mas estava tão dura aquela terra, que a palavra nem entrou, a semente nem entrou, veio os demônios e roubaram. O que eles construíram na frente da porta lacrada? Um cemitério, o lugar de morte, o lugar da impureza, da putrefação. O pecado, o amor, aquilo que é podre, aquilo que está morto, aquilo que não glorifica a Deus, porque está apodrecendo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus, objeto de culto. Tá, verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí ele vai falar... Aqui tá bom. Abre comigo agora para fechar. Não está aqui, tá bom, senão vai gastar muito tempo.
Querido, essa porta fala de duas coisas para as nossas vidas. Primeiro, é uma porta de humilhação. É uma porta que você tem que quebrar o coração. Nós cantamos aqui, se eu me humilhar. É a porta do arrependimento, é a porta de acertar a vida com Deus, é a pregação de Jesus, arrependei-vos, pois é chegada o reino dos céus. Qual o nível de acerto que eu tenho com o meu Deus? Bispo, 100%, porque eu nem erro. Será que a gente não erra? O senhor não erra, porque o senhor é bispo, né? Ah, Jesus, tenha misericórdia. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Opa! Então agora vem o segundo ponto que eu quero, e eu já vou fechar. Se aqui fala de humilhação, ela também fala de graça e misericórdia. Porque somente pela graça, somente pelo amor incondicional de Deus, nós temos acesso a essa porta. A porta que fala, Maranata, volta Senhor Jesus. A porta que me faz fazer parte da igreja, que me faz fazer parte da família de Noé, que vai entrar nessa grande arca chamada igreja e vai ser arrebatada. Em Noé caiu água, nos últimos dias, disse o texto, cairá fogo. Fogo, é meteoro que vai cair para todo lado, que vai contaminar tudo, é vulcão que vai explodir, é um grande colapso ecológico, geológico que vai acontecer sobre a Terra. É muito interessante enxergar esse assunto. Imagine todos os vulcões da Terra entrando em erupção ao mesmo tempo. Os céus cobertos de foligem, a lua não dará mais a sua luz, o sol não vai dar mais a sua luz, cobriu tudo. E aí começa problema de respiração, e as águas vão ser contaminadas com aquele fuligem de enxofre, e aí não tem mais água boa para beber. É muito simples de enxergar, a Bíblia coloca numa linguagem espiritual, de uma visão espiritual que João tem, mas a hora que você vai enxergando o que a gente sabe de natureza, é muito, muito lógico, muito racional, o desencadear das trombetas. Mas diz que o Senhor vem buscar a sua igreja, para escapar dessa luta. Você vai ser milenista, vai ser pré-tribulação, pós, eu não quero entrar nisso, mas eu quero estar dentro desse avião que vai direto para o reino de Deus. Amém, querido? A pergunta é, minha porta está aberta, minha porta está fechada? Eu quero a porta do Oriente restaurada na minha vida, ou eu vou continuar insensível à vontade? O povo está casando, comendo, bebendo, divorciando, casando de novo, e está nem aí com Deus. Como nos dias de Noé, uma orgia, uma bagunça. Para fechar, essa porta simboliza a noiva apaixonada. Quem é a noiva? A igreja. Porque se ela se abriu, ela vai receber um noivo. O apóstolo Paulo fala que essa noiva seja sem mácula, nem ruga, sem defeito, esperando a volta do seu noivo, na expectativa da chegada das bodas do Cordeiro, na expectativa de receber o seu noivo, para poder viver o seu reino, sua vida, aquilo que o Senhor tem preparado eternamente. Último texto que eu quero te dar, Apocalipse 22, 20, nós vamos orar. Apocalipse 22, as últimas palavras da Bíblia, as últimas frases da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Resposta de João: amém. Venha, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Quem faz parte da noiva, querido? Levanta as mãos e fala: Maranata, venha, Senhor Jesus. Que significa? Venha, Senhor. Estou te esperando, Senhor. Eu vivo porque eu tenho uma missão, mas eu queria
era estar na tua glória. Eu queria, era que o teu reino se materializasse. Ah, bispo, está amarrado, eu não quero que Jesus volte, não, eu quero casar, quero ter filho, né? Rafael, meu filho, sempre fala isso. Querido, Paulo fala, olha, é infinitamente, excepcionalmente, maravilhosamente, aquilo que tem nos preparado para aqueles que servem a Deus. Amém? Fecha seus olhos onde você está. Você ama a volta do Senhor, você ama a vinda do Senhor, você tem essa porta de expectativa no teu coração, de alguém que se importa com as coisas da eternidade, ou a tua vida consiste tão somente nessa terra, tão somente em ganhar dinheiro, em comer carne, em beber, e curtir, e ser feliz. O apóstolo falou, se a nossa vida consistir somente nisso, nós somos mais infelizes dos homens. Mas eu quero te dizer que há uma eternidade te esperando, há uma eternidade te aguardando. Eu quero te dar um último, eu pequei aqui, falei mentira. Um último versículo que Jesus falou para nós tomarmos a nossa ceia. Lucas 22, verso 14. Olha que coisa fantástica. Jesus fala assim, na hora da ceia, olha para mim só um minutinho. Nós vamos tomar a ceia agora. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os seus apóstolos, à mesa da ceia, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus aguarda ansiosamente que aquela porta se abra, para que Ele possa voltar e tomar o fruto da videira, junto comigo e com você, junto com a sua noiva, junto com a sua igreja eterna, que reinará com Ele eternamente. Se coloca em pé, por favor. Tu és a minha luz, diga isso a Ele, a minha salvação, e a Ti me renderei. Rende seu coração ao Senhor Jesus, peça perdão dos seus erros, acerte a sua vida com Ele. Estou seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
Pai, nós consagramos esses elementos agora, Senhor, como objetos da nossa fé, Senhor, como símbolos da nossa fé, de que nós somos do Senhor, Pai. Deus, perdoa nossos pecados, lava-nos com teu sangue, Senhor. Deus, nós queremos ter comunhão, intimidade, acesso, Deus, ao teu trono, à tua presença. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça de nós, cada dia, Pai, a igreja apaixonada, a igreja sem mácula, sem ruga, a igreja que te ama e que te espera ansiosamente, Senhor. Nós consagramos esses elementos, Pai, como um ato da nossa fé, e assim tomaremos esta ceia, profetizando nossa fé, de que nós te amamos, de que nós te aguardamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o rosto dele resplandeça no seu, que você viva uma vida plena essa semana, cheia de vitórias, em nome de Jesus. Amém?